na verdade, a minha filha só reproduzia exatamente aquilo que eu vivi. Sim. Ela era carente. Ela era carente, então precisava muito de carinho, afago. Se bem que estávamos a viver o processo do divórcio, né, que já é difícil. E a tendência é sempre as pessoas que estão a viver esse processo precisarem mais de atenção, de mais carinho. Sentem-se mais carentes ainda, outras fecham-se. No princípio, quando eu comecei a reproduzir isso, ela mostrou uma certa resistência. Porque ela não está acostumada a isto, não estava acostumada a isto. Mas graças a Deus, né, por causa dessa carência que ela tem, ela depois também começou a ser receptiva. No fundo, esse processo todo não era só bom para ela, porque eu também conseguia sentir a transformação dentro de mim. E posso dizer hoje que é um processo tão bom, porque aquilo, né, como nós sabemos, o amor não faz bem só a quem recebe. Só a quem faz bem também, todo. Principalmente para quem doa. Exato. Para quem dá o amor. E à medida que eu fui dando e fui descobrindo que no fundo ganhamos todos. Todos, sim. Isso me dava mais força para dar ainda mais amor. Ainda mais amor. Porque a atmosfera toda foi ficando transformada. Exatamente. Tanto interna como externamente. E então isso me dava mais força para dizer, não, Deus, o que eu preciso fazer agora para melhorar? A minha filha fez aniversário há pouco tempo, no mês de julho. E um dia antes do aniversário dela, eu estive a conversar com ela. Porque à medida que ela foi recebendo, o que eu fui recebendo em troca, me dava tanta alegria que no fundo fomos sendo sarados todos nós em casa. À medida que eu fui cedendo, fui dando amor, eu conseguia ver na prática que a coisa estava mesmo a funcionar. E isto então para mim despertou para dizer, bem, então se isso funciona, eu preciso investir nisso. E fui me doando, né? Fui melhorando a minha relação com ela, fui melhorando a minha relação com Deus, no sentido sempre de procurar saber, Deus, onde é que eu estou a falhar agora, o que é que eu preciso melhorar. E graças a Deus, né, uma das formas que eu tive de constatar isso foi que, por exemplo, os nossos filhos, né, adolescentes, fazem muitas coisas. Sim. Se o amor não estiver lá, se a atenção não estiver lá, você não tem como despertar e dizer, peraí, há alguma coisa errada a acontecer com ele. E isso abriu os meus olhos. Por quê? Porque eu conseguia prestar atenção e dizer assim, não, alguma coisa não está bem aqui. Já tinha essa capacidade de poder observar e analisar os pormenores à sua volta e chegar e tirar uma certa conclusão. Exatamente. Então, eu olhava e falava, Deus, o que está acontecendo aqui? E Deus falava, lá, presta atenção nisso. Eu depois fui descobrir que a minha filha andava a ver aí, porque até mesmo o que eles assistiam eu não prestava atenção. Minha filha estava a ver uns vídeos. Coisas que os adolescentes gostam. Que os adolescentes muitas gostam, das vezes assim, não são apropriadas. Exatamente, sim, de algumas cenas que não são muito apropriadas para as idades deles. Mas antigamente isso me passava, não dava conta. Mas naquele tempo eu parei e disse, não, peraí. Está a passar alguma coisa que está fora do meu controle. Paulina, eu vi que algo estranho invadiu a nossa casa, invadiu o nosso espaço, como se uma entidade tivesse a criar confusão no nosso relacionamento, na nossa convivência. E orei a Deus, perguntei, Deus, o que se passa? E é como se Deus dissesse, olha, senta aqui. Sentei no computador e vi que ela via algumas cenas não muito boas. É normal que uma criança na adolescência tente descobrir a sua sexualidade, tente ser um pouquinho mais curiosa com relação a essa área.
Mas eu, como mãe, precisava dar um rumo nisso. Exatamente. E acredito que, né, e agradeço a Deus, né, por ter esse relacionamento com Deus e ter um Deus que fala, que mostra, orienta, né, que orienta. Sim. E naqueles dias eu tive que chamar a minha filha, conversar com ela. Quer dizer, antes disso ainda procurei também saber das pessoas, né, que nos orientam, como é que se age nessas circunstâncias, e recebi orientação de como tratar desse tipo de assuntos. E graças a Deus também acredito que, no fundo, os problemas que nós vamos tendo nos ajudam, para além de nós resolvermos os problemas, criamos mais aproximação com os nossos filhos, porque nessa ocasião também foi uma boa oportunidade para conversar com a minha filha sobre esta área de sexualidade, para ela se tornar mais aberta comigo, qualquer problema que ela tiver na parte emocional, né? Me dispus, eu disse, olha, tu tens que conversar com... Eu sou tua mãe, para além de ser tua mãe, eu sou tua amiga. Então, qualquer dificuldade que você tiver nessa área, você conversa comigo, você se abre. E isso, no fundo, também foi bom, porque criou ainda uma aproximação maior entre mim e ela. E pronto. E deu para notar, Angélica, que esta situação fez você crescer. Você cresceu, você desenvolveu, criou uma aproximação de qualidade da sua filha. Então, agora, com tudo isso, dá para dizer um bocadinho, explicar como é o tempo de qualidade de hoje que você passa com os seus filhos? Bem, na verdade, eu queria mesmo antes falar um pouquinho sobre a questão do aniversário dela, porque foi também um momento bom em que eu conversei com ela e disse que estava muito satisfeita pela forma como ela correspondeu, né, a esta mudança toda. A minha filha se tornou uma criança doce, tornou-se uma criança afável, uma criança... Ela até desleixava um pouquinho na escola, mas agora também já notei muita evolução na escola. Pegou o fio da meada na escola. Exatamente. Os professores vêm até comigo, dizem que ela tem muitas melhorias. Amém. E então, essa experiência toda eu tive que conversar com ela e de uma forma também reproduzir para ela, para servir também de incentivo para ela, de mostrar. E ela olhava assim e dizia, sério, mamãe? Porque eu era uma mãe que só apontava os defeitos. A rédea. Você quer... E ela, pronto, também foi levando assim, pá, afinal eu sou assim. E à medida que ela foi mudando, né, era importante também eu passar a imagem de que as coisas estão a mudar. A mudar, exato. E que a nossa relação tinha se tornado mais agradável, que no fundo, né, cada uma de nós conseguia sentir, mas ainda assim era importante eu reproduzir isso para ela. Dizer, olha, tu mudaste de comportamento, tu já não és a mesma menina, tu melhoraste muito. Sim, o incentivo. E eu notei que ela olhava e de repente começou a lagrimar e me abraçou. Que bom. Muito obrigada, mamãe, muito obrigada. Bem lá no fundo, no íntimo dela. Sim. Quer dizer que no fundo isso fazia falta para as duas. Fazia falta, sim. Para mim e para ela. Na verdade, eu era do tipo de mãe que achava sempre que as obrigações de mãe podiam ser feitas por uma outra pessoa. Eu tinha uma menina em casa que praticamente tomava conta dos meninos e eu achava que tinha que cumprir só com as minhas obrigações profissionais, porque o resto podia terceirizar normalmente. As obrigações de mãe que devia cumprir, não é? Exato. Eram feitas pela menina. Exatamente. Ela é que dava banho, ela é que cuidava da roupa. Eu só sabia gritar com ela quando as coisas não estivessem certas. Maravilha! E a dada altura, depois, aconteceram algumas coisas e a menina saiu. Aquela responsabilidade praticamente ficou
da empregada, e quando eu não tivesse, a minha filha mais velha é que tomava conta do irmão. Arranjava sempre alguém, sempre terceirizando. Sim, sim. E isso foi fazendo com que ela, pronto, também é criança, né? Tivesse que tomar conta da outra criança enquanto eu estivesse a trabalhar. E isso, no fundo, foi criando uma dependência do meu filho, né? Meu filho era praticamente dependente da irmã mais velha. E pronto, a dada altura, né? E agora sim, né? Que consigo tomar conta das coisas. Eu via que até no impulso, o meu filho era capaz de gritar o nome da irmã e não da mãe, né? Porque a tendência é sempre as crianças, por exemplo, se tiveram um problema, no impulso ela grita mamãe. Não. Sim. Com meu filho não acontecia isso. Ele chamava pela irmã. Pela irmã? Exatamente. Ao invés de chamar pela mãe. Pela mãe. E pronto, à medida que o meu comportamento foi mudando, hoje eu já consigo notar a diferença, porque foi uma das coisas também que eu orei muito e compartilhei com Deus. Queria saber como é que o que eu ia fazer para inverter a situação. E à medida que fui dando, hoje, por exemplo, consigo estar um pouquinho mais, já sinto o meu filho, naquele momento, assim, cantamos a ver televisão, ele chega, encosta. À noite, quer dizer, a coisa se tornou tão profunda que à noite, quando ele gritasse também, né, se tivesse, né, qualquer situação, ela gritava o nome da irmã. E à medida que a coisa foi invertendo, hoje já consigo sentir que ele grita mamã no meio da noite. E já mudou. Tens que ver a minha satisfação quando, nas últimas vezes que eu vi isso. É um misto de emoção, de alegria. Quer dizer que eu consegui ver que no subconsciente dele, porque no fundo aquela reação que ele tinha era o que ele alimentou no subconsciente. Ele alimentou a atenção da irmã. Sim. À medida que a coisa foi revertendo, eu consegui ver que no subconsciente dele ele já alimentou o cuidado a partir da mãe. E me lembro que há um tempo atrás, né, há uns meses atrás, ele no meio da noite gritou mamãe. Eu de repente acordei do sono e quando fui lá até com ele, eu lhe perguntava o que se passou, mas aquele era tipo uma espécie de um sonambulismo. Sim. Mas me deu tanta satisfação saber que na mente dele a coisa passou para a situação, quer dizer, que era normal, para uma situação normal, onde acho que o normal é o filho no momento da aflição ou no momento de que ele se sentir inseguro, gritar pela pessoa que lhe dá segurança. Exatamente. É mesmo isso. Isso me deu muita alegria, Hoje eu consigo ver o meu filho, a minha filha mais próximos de mim. Temos um relacionamento completamente diferente. Sou uma mãe presente, uma mãe que se preocupa e uma mãe que, na questão da maternidade, criou um relacionamento tão profundo com Deus que eu oro por eles. No momento que eu estou a orar por eles, eu consigo sentir Deus a dizer: olha, ora nessa situação, ora nesse caso. Olha, ele está precisando disso. E por acaso ontem tive uma experiência. O meu filho estava um pouquinho alterado, estava com ansiedade. Ansiedade, sim. E eu orava por ele, mas não estava conseguindo chegar lá no assunto. Eu olhava para ele, falava, mas orei, mas depois parei num minuto, fui assim num cantinho e perguntei: mas o que se passa com fulano? E senti Deus a falar: ele está com ansiedade. E depois chamei ele: tu estás ansioso por quê, filho? E ele olhou para mim assim, tipo, com os olhos. Como que a mamãe deu conta? Exato. Estás ansioso porque a mamãe sabe? Eu sei que o fulano a partir de agora vai morar aqui no condomínio, ele vai poder brincar comigo. E então, estou ansiosa, estou à espera que ele venha já. E olha, eu parei, depois no momento orei pela ansiedade e notei que a oração funcionou, alguma coisa mudou, melhorou.
E quando fui assim no meu cantinho, parei e disse, meu Deus, eu antes não era capaz de dar conta disso. Não percebia. Não percebia esses isso. pormenores. E a forma como a oração surtiu efeito, para mim também foi bom, como se tivesse... Ganhei alguma coisa naquela... E é ganho, sim. É sempre ganho. Em Deus, todos os dias é um ganho. Exatamente. Ganhei. É como se eu tivesse recebido um prêmio naquilo. Quer dizer, orei no assunto, resolvi o assunto, e o meu filho está lá e de repente ele foi para a cama, dormiu. Ele nem conseguia dormir, estava mesmo agitado. Ele dormiu, menino, sem problemas nenhum, e então eu pude parar e dizer, não, Deus, parece coisas pequenas, mas tem uma profundidade muito grande. Sim. Não é sobre ser mãe, é sobre ter família. Então, é este o relacionamento de qualidade que a Angélica viu, viveu e vive até hoje, onde teve sempre, desde o início e até o momento, a presença, a interferência e o controle, o comando de Deus. E se você que está aí do outro lado, que está a viver ou está a passar por uma situação onde sente que o seu relacionamento com seu filho, com seu marido, falta todos esses elementos como o amor, a atenção, a compreensão, o afago, toda aquela aproximação, o carisma familiar, então você viu que é através de todo este processo, esse encaminhamento com Deus, que nós podemos encontrar a solução da resolução de todos esses problemas. Então busque a aproximação de Deus, que aí você vai ver não só a qualidade da sua vida, não só a aproximação dos seus filhos, mas também, na verdade, o ganho de uma família, porque família é o essencial. O objetivo de tudo isso não é ganhar qualidade de vida, não é ganhar só tempo com a família, mas sim ganhar a família, ganhar uma família. É isso que interessa, é isso que importa em Deus. E Angélica, para aquela pessoa que está aí do outro lado, que está passando a mesma situação que você passou, que hoje, graças a Deus, já não faz parte da sua vida, que vive a mesma situação, o que é que você tem para dizer para esta pessoa? Paulina, Deus não mente, e a palavra de Deus também não mente. Exato. Quando Ele diz que crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa, Ele colocou em nós uma responsabilidade com relação aos nossos filhos. A família. E o que eu quero passar aqui para as mães, não só para os pais, né, que também cuidam dos seus filhos, é que eles tomem a decisão de receber amor da parte de Deus ou de quem Deus colocar na tua vida, e tomar a decisão também de cuidar dos seus filhos, de amar mesmo os seus filhos. Precisamos criar uma relação de intimidade com Deus para termos uma relação maior ainda de intimidade com os nossos filhos. Hoje ficamos por aqui, com a promessa de voltarmos no próximo programa, com mais histórias de vida real, inspiradoras e de despertar de amor, fé e esperança. A paz do Senhor.